você não seja pegue de surpresa, ou com a morte, ou com a segunda vinda de Jesus. Irmãos, preste bem atenção. Olha o que Jesus ele disse. Ele disse que quando ele despontar nas nuvens, muitos dirão assim para ele: Senhor, no teu nome eu não expulsei demônio, eu falei em outras línguas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E olha a resposta que Jesus ele diz que vai ser dado a essas pessoas. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque o que nos leva a estarmos prontos não é o que a gente fala, não é o que a gente diz, é o que a gente vive. É o meu estilo de vida para com Deus. Não é os meus dons, não é a minha capacidade, não é a minha beleza, não é o meu jeito de falar bem, não é o meu jeito de pregar bem, mas é a minha vida pessoal com Deus. Como é que eu sou, como é que eu estou. Porque se você não sabe, Deus é a única pessoa que quando olha para nós, Ele olha para dentro da nossa alma, do nosso coração. É ou não é? Hein? É o único que olha. Nenhum de nós temos esse poder de olhar para o fulano e ver o que se passa dentro dele, como é que é a vida dele. Mas Deus não. Ele olha para o nosso interior. Então essas são as palavras do apóstolo Paulo, que expressa o desejo de Deus e a sua orientação. Examinar-se a si mesmo é fazer diariamente uma análise de como estamos diante de Deus, e assim nos consertar no que está desagradando ao nosso Deus e que pode comprometer a minha salvação. As pessoas, irmãos, elas estão dentro das igrejas, mas muitos, são poucos, que estão procurando servir a Deus corretamente e renunciar suas próprias vontades, seus próprios interesses, para viver o interesse e a vontade de Deus. Mas muitas pessoas dentro das igrejas, elas acham que somente estar dentro de uma igreja, ser assíduo aos cultos, isso é o suficiente para a sua salvação, para um passo a viver na eternidade. Porque as pessoas, elas não param para examinar-se a si mesmo. Porque a vida hoje é uma correria, é ou não é? Hein? Você se acorda de manhã, já é pensando no que tem que fazer. Quando chega no final do dia, você está cansado, exausto, e muitas vezes estressado, porque foi um dia assim pesado. Então assim as pessoas estão vivendo, mas elas não param para cumprir isso aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando a gente não para nos examinar e reconhecer aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso consertar, aonde eu preciso deixar isso, deixar aquilo, para poder viver uma vida reta diante do Senhor e estar preparado, tão somente para a morte, para a vida eterna, como para a segunda vinda de Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus, ela nos chama a atenção. Olhe, preste bem atenção. Quando a gente não se examina a si mesmo, quando a gente não procura se examinar e a ver o que eu tenho que deixar, o que eu tenho que mudar,
o meu jeito de ser, o meu comportamento, a minha maneira de pensar, o que eu tenho que ajeitar. Quando eu não paro para examinar e refletir sobre tudo isso, e realmente mudar, e viver uma vida reta, não para mostrar para o fulano A, para o fulano B, mas mostrar uma vida reta para Deus, porque a minha salvação depende dele, e depende de qual maneira eu estou vivendo. Quando a gente não faz esse exame, essa autoanálise da nossa vida, a consequência por não examinar-se e não fazer o conserto, ela vem as consequências, quando a gente não se examina, quando a gente não para pensar, para refletir. Preste bem atenção. Eu conheço uma pessoa que ela começou a ter uma atitude sem pensar. Olhe para mim, uma pessoa que ela não tem uma renda fixa, depende da família, do marido. Mas sabe o que foi a atitude dela? Começou a fazer empréstimo. Fez empréstimo, entrou no crédito amigo, pegou dinheiro do crédito amigo, fez empréstimo no nome de outras pessoas. Quando se deu conta, o problema estava feito. E agora como pagar? E os credores em cima. Qual foi a consequência? O marido teve que assumir. Aí fica sem comer, sem pagar as contas de casa, que é água, luz. E às vezes amigos, parentes tem que dar uma ajuda. Tudo isso por quê, irmão? Porque a pessoa não pensa, mas só fazendo. Assim é a vida com Deus. A pessoa vai vivendo de qualquer jeito, vai vivendo uma vida de qualquer jeito, vai para a igreja, ora, lê a Bíblia, canta louvor, está lá alegre, feliz, mas ela está vivendo diante de Deus, não é diante do homem não, diante de Deus de qualquer jeito, cheio de coisas do velho homem, da velha natureza, de mentira, de engano, de dolo. Por isso que o apóstolo Paulo está falando: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice, porque aquele que come indignamente será culpado do corpo de Cristo. E olha o que a palavra diz: a consequência sobre a vida de uma pessoa que não se examina, que não coloca na sua consciência: eu não posso estar fazendo isso. É o que eu digo para um amigo meu. Um amigo meu, ele já fez uns exames médicos, constatou que ele está com um problema no pulmão. Mas aquele meu amigo, ele não para de fumar. Ele não está pensando. Eu não estou dizendo não, mas é para aquele meu amigo que eu falo. Eu estou dizendo aqui, mas eu falo com ele direto. Meu amigo, pelo amor de Deus, o médico já falou que você está com isso aqui, você não abandona isso aí. Irmãos, chega uma hora que a conta chega, é ou não é? Quando a gente não cuida da nossa saúde, nem da nossa vida com Deus, chega um momento que a conta chega. E quando a conta chega, não tem condição de pagar. Aí lá vai pagar com a vida. Perde a salvação. Tantos anos na igreja servindo a Jesus, perdeu a salvação, né? Chega lá no céu: oi Senhor, já vim. Não, meu filho, não dá não. Você passou esse tempo todo desse jeito.
a consequência vem. Olha o que a Bíblia diz. O que eu estou falando para você está escrito aqui na Bíblia. 1 Coríntios, o capítulo 11, nós vamos ler o versículo 30. A consequência por não examinar-se e não fazer conserto. Eu tenho que me examinar, mas eu tenho que me consertar. Se eu não posso comer coisa doce, o médico falou, não coma coisa doce. Se comer coisa doce, a sua glicemia vai papocar, e papocando, papoca é tudo, né? O médico não me orientou? Se eu comer doce, eu estou comendo sabendo. Não é não, meu irmão? Que a qualquer momento o corpo vem aqui e vai dar um papoco. Quando dá papoco, acabou. A Bíblia diz do mesmo jeito. A Bíblia é o médico que está orientando a saúde espiritual da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Deus. Não é porque o pastor está falando, mas é porque a Bíblia está falando, te orientando, te aconselhando. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer te perder. Ainda que você venha morrer antes de Jesus voltar, Deus, Ele quer que você esteja com Ele. Porque se você não sabe, fique sabendo hoje, que a maior alegria de Deus é quando morre um crente. Oh glória! A gente fica triste, né? Quando morre alguém, somente se for um cristão. Mas Deus fica feliz. Sabe por quê? Que Deus fica feliz quando um cristão, ele morre. Um cristão que foi fiel a Deus, que anda com a vida retinha. Deus fica feliz, sabe por quê? Porque Ele sabe, aquele meu filho que morreu, ele está comigo aqui. Daqui não tem como ele sair nunca mais. Não tem como ele se desviar. Não tem como ele se envolver no pecado. Ele aqui está seguro. Mas enquanto nós estivermos aqui nesta vida, Deus está dizendo, examine-se o homem a si mesmo. Por quê? Porque Ele sabe que se você não se examinar, você vai estar caminhando com Deus e caminhando com o pecado, com a mentira, com o engano, com o dolo, com a falsidade. E isso vai interferir no teu relacionamento com Deus e impedir a tua salvação. E se você morre antes de Jesus voltar, não adianta mais orar, não adianta fazer missa de 7º dia, não adianta fazer corrente de oração, não adianta fazer mais nada. Depois que morre, acabou, irmão, não temos decisão de nada. O poder das decisões que temos é hoje, enquanto eu estou vivo. Então olha a consequência, o versículo 30 diz: consequência por não examinar-se a si mesmo e não fazer conserto na vida. 1 Coríntios 11:30, por causa disto, há entre vós muito fracos e doentes, e muitos que dormem. Olha a consequência, quando não se examina, é uma pessoa fraca, doente. E a Bíblia diz que dorme. O dormir que a Bíblia está falando não é a pessoa que vive dormindo direto, chega na igreja e fica dormindo lá, não é isso dormir não. É o dormir, é o sono espiritual. Que a pessoa vem para a igreja porque aprendeu o costume de vir para a igreja. Aprendeu o costume de dizer glória a Deus. Aprendeu o costume de orar. Mas ela está lá, inerte, não sente nada, não tem, sabe? Não tem aquela vida mesmo sincera, comprometida com o Senhor. E nós temos que nos deixar a sermos levados pelo vento do Espírito. Não pelo vento de momentos, de emoções. Momentos e emoções, eles passam.
Mas vida com Deus, ele permanece firme e nos leva para a eternidade. Por isso, aceite Jesus hoje e procure viver uma vida reta diante de Deus. Porque nenhum de nós sabemos se amanhã estaremos vivos. É ou não é? Meu sogro esteve hoje lá em casa almoçando e esteve mostrando uma sapatilha nova, diz ele que ganhou. Ele mostrando, calçou ela hoje, mostrando ela que ela era boa, tirou ela do pé, dobrou ela e botou no bolso, mostrando que era um. E ele morreu com aquela sapatilha nos pés. Será que ele pensava que hoje era o último dia dele? Hein? Por isso que a gente não pode viver a nossa vida por momentos, por emoções, porque as emoções e os momentos eles passam, mas tem uma coisa que não passa. Jesus disse: tudo nesta vida passa, mas as minhas palavras, elas não hão de passar, elas permanecem para sempre. Então a consequência de não examinar-se a si mesmo e não fazer conserto na vida, a consequência é ser uma pessoa fraca espiritualmente, doente e que vive dormindo sono espiritual. Vou dar para você um exemplo bíblico de pessoas que fizeram o exame de si mesmo, mas não se consertaram. Um foi Judas. Judas viveu com Cristo, ele caminhou com Cristo, era um discípulo de Jesus. Para você ver, preste bem atenção, que você pode viver anos e anos dentro de uma igreja, isso quer dizer que você está salvo, não. É a tua vida com Deus que garante a tua salvação. Judas viveu anos e anos com Cristo como discípulo, mas não viveu uma vida reta. Ele enganava, ele mentia, ele roubava Jesus. E Jesus sabia, mas ele viveu ali. E nós não podemos ser cristãos que estamos dentro da igreja com uma Bíblia debaixo do braço, dizendo que somos cristãos, e vivemos uma vida igual Judas, de aparência, de engano, de mentira. Nós não podemos ser assim. E eu falo isso para vocês não querendo dizer que eu sou santo, mas a Bíblia fala que eu e você temos que procurarmos a vivermos a santidade de Deus, e nós temos que ser corretos em tudo na nossa vida. Você sabe que hoje tem uma fama muito feia na vida dos cristãos, dos crentes. Você já viu as pessoas falar, dizer que todo crente é ladrão, é mentiroso, compra e não paga? Você já ouviu? A gente é cansado de ouvir. Por quê? Porque no meio do povo crente tem aqueles que compram e não pagam, que roubam, que enganam, que mentira. Aí você que vive uma vida certinha, você fica carregando aquela fama, mas isso não vai te pesar, porque é a tua vida com Deus que fala muito mais, né? Então, irmãos, isso é sério. É triste a gente como cristão, você vai no seu transporte, se você vê um cone, você já quer desviar o caminho, porque você está com o seu transporte todo irregular. É cruel, não é? É cruel quando a gente não vive certinho, né? Quando a gente não paga nossas coisas em dia, quando a gente não paga a nossa luz, a nossa água em dia, a gente fica preocupado. Se aparecer um carro da Eno na rua, a gente já fica preocupado. Meu Deus, será que vão cortar minha energia? A gente não fica assim, irmão? Não é? Então,
A palavra de Deus, ela está nos educando. Então veja que Judas, ele viveu esse tempo todo, irmão, ao ponto de trair Jesus por 30 moedas de prata. Agora preste bem atenção. A palavra é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Judas comia o pão e bebia do cálice com Jesus, mas não fazia uma autoanálise e nem se consertava. Quando prenderam o Senhor e Judas começou a ver a injustiça que estava fazendo com Jesus Cristo, seu mestre, Judas, ele parou e fez uma autoanálise da vida dele. Ele se examinou e disse: puxa vida, eu traí um sangue inocente. Ele reconheceu, não foi? Mas ele se consertou? Ele se arrependeu? Ele voltou lá no sacerdote, no Caifás: está aqui, ó, as 30 moedas, eu não quero não. O que eu fiz aí? E o Caifás disse: não tem o que fazer não, meu amigo, tem mais jeito não. Judas poderia cair de joelhos, chorar amargamente, pedir perdão e nunca mais ser um mentiroso, um enganador, um roubador, um ladrão, que ele teria a sua salvação e a sua eternidade e seria um outro Judas Iscariote. Era ou não era? Se ele tivesse se examinado e se arrependido e se consertado, a gente não via na Semana Santa enforcarem um boneco representando o Judas. Mas o que foi que ele fez? Ele se examinou e tal, mas orgulhoso, não quis se consertar, resolveu botar a corda no pescoço, se pendurar numa árvore, se enforcar. Lá a árvore quebrou o galho, ele caiu dentro dos galhos e se estraçalhou todinho o corpo dele. Agora outro exemplo. Esse exemplo é para que você saia daqui, irmãos, refletindo sobre a tua vida. Bom, eu estou indo para a igreja e tal, o pastor tem vindo me buscar, tem me ajudado. Então tem muitas coisas na minha vida que eu preciso realmente mudar, porque não é o pastor que vai me salvar, é o Senhor, e eu quero a minha salvação, quero a minha libertação. Então eu tenho que deixar isso de vez e viver uma vida reta para o meu Deus. O Pedro também, que vivia com Jesus, quando ele nega a Cristo, ele se examinou e ele viu: que mal eu fiz em ter traído o meu mestre. Ele se examinou e se consertou, chorou, se arrependeu. E olha a consequência da vida de Pedro. Pedro se tornou-se um discípulo, aonde quando ele passava na rua, as pessoas corriam, porque a sombra de Pedro curava os doentes. Examine-se o homem a si mesmo, diz a palavra. Então é isso que Jesus ele nos ensina, é isso que a palavra nos ensina. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 13. E disse Jesus: o amor de muitos esfriará. O esfriamento do amor que Jesus está falando está diretamente relacionado ao crescimento do pecado. O pecado esfria o amor de Deus no coração de um cristão. Olhe para cá. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela pensa que pecar é ela adulterar, é ela cometer o sexo fora do casamento, é ela fazer isso, aquilo, outro. A gente só acha que o pecado para nós da igreja é aquilo absurdo que causou um escândalo, mas não, irmão.
coisas tão pequenas, tão simples na nossa vida, que às vezes nós não deixamos de fazer e praticamos coisas erradas, que se torna pecado e que impede o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, e pode interferir na nossa salvação. Quem é que alguma vez aqui calçou um sapato ou uma sandália, e você começou a andar com aquele sapato, com aquela sandália, e você sentia ali tipo uma areia, uma pedrinha no sapato, e aquele te incomodava? Você já calçou um sapato assim? Eu já, andando e um negócio incomodando aqui dentro, que eu tive que parar, tirar o sapato, bater assim para limpar. Quando eu calço, pronto, tem confortável. Aí quando você vê, não era uma pedrona grande, às vezes uma faísquinha de nada, que tu tava andando e estava te incomodando. Assim é o pecado, que aos nossos olhos não é nada. Você deixar de cumprir os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, isso é uma pedrinha tão minúscula na tua vida espiritual, que se Jesus voltar, você pode perder essa oportunidade, você pode ser pego de surpresa. E essa é a preocupação de Jesus. Lucas capítulo 21, versículo 34. Jesus, ele fala que a palavra dele não pode ser pega de surpresa nenhum. A palavra é examinar-se, e ao examinar-se, conserte-se do que tem que ser consertado, para que não seja pego de surpresa. Lucas capítulo 21, versículo 34, eu vou ler essa passagem que Jesus, ele está nos orientando aqui. Lucas capítulo 21, o versículo 34, eu vou encerrar com esse versículo aqui para a gente orar. Olha o que Jesus ele diz: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Primeira coisa que Jesus está falando: olhai por vós. O que significa isso? Ele está falando, ele está dizendo: olhe para você mesmo, olhe para dentro de você. E ele está dizendo: não deixe que os corações de vocês se encham de glutonaria. Sabe o que é glutonaria? É gente que só quer saber de comer, só de encher o bucho. Tu sabe por que eu não gosto de fazer coisas de comida na igreja? Lucas 21, 34. Eu ainda faço coisas de comida na igreja para as pessoas que estão firmes na igreja. Mas tu sabe por quê? Se nós dissermos aqui: pessoal, vocês podem convidar aí os amigos, quem for no meio da rua, que vai ter uma festa na igreja, vai ter comida lá, cesta básica. Irmão, esse lugar vai ser pequeno, não vai não? Vai ou não vai? Hein, dona Eunice? Fica pequeno, todo mundo vem. Todo mundo vem. Agora chama no outro dia e diga que não tem nada de comida, não tem nada para dar. Sim, é desse jeito. Se botar comida, vem. Então veja o que Jesus está falando: olhai por vós, ou seja, olhe para dentro de você, examine a si mesmo. Não permita, ele está falando, que o vosso coração se carregue ou se encha de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. Nós estamos vivendo, preste bem atenção, em uma geração em que esta geração está mais preocupada com o corpo físico do que com a alma e com o espírito. É ou não é?
as pessoas estão mais preocupadas com o corpo. Quem faz exercício, quem está numa academia lá, fazendo exercício para a sua saúde, você vê que as pessoas que estão lá, elas estão mais preocupadas no corpo do que na alma e no espírito. Então o nosso espírito é que vai para Deus, a nossa alma, não é o nosso corpo. É triste quando eu vi lá o meu sogro, a gente viu o corpo dele deitado lá numa calçada. Ali é só o corpo, a matéria. O que nos leva para junto de Deus é a nossa alma, o nosso espírito. E você vê o corpo da pessoa ali, isso aí é para você se examinar e entender o que nós somos. Olha aí o corpo jogado numa calçada. O que nós somos? Precisamos de Deus, de Jesus todos os dias. Então ele diz: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós o improviso. O que é o improviso? É uma surpresa, te pegou de surpresa, deu um treco no teu coração, você está lá, morre, não morre, meu Deus, eu não esperava por isso. Ou Jesus desponta nas nuvens e você vem, cadê o pastor, cadê os irmãos? Meu Deus, não tem culto hoje não. Aí você vai cair na sua consciência: Jesus veio buscar o pastor, veio buscar o irmão João, veio buscar a irmã Maria, e eu fiquei. Porque você não se examinou e não se consertou, para não ser pegue de surpresa. Curva tua cabeça, fecha os teus olhos, no nome de Jesus. Esta é uma palavra para você voltar para casa e refletir nela todos os dias, toda hora, todo momento. Olha o que a palavra está falando: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, não se deixe ser julgado por ninguém, nem condenado por ninguém. Julgue você mesmo a você mesmo, e conserte-se diante de Deus, porque Deus, Ele não quer te perder. Que você possa refletir nesse momento. Tem uma canção, Abba Pai. Ele é o nosso Pai, não quer te perder. Reflita agora. É o momento que você tem para refletir, para pensar. No nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, Deus. Na pasta sexta-feira, nós estamos na tua presença. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, nosso entendimento, Deus, para que possamos compreender o teu propósito, a tua vontade para a minha vida, para a vida de cada um que está aqui. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Muda, Senhor, me ajuda a mudar aquilo que precisa ser mudado em mim. Ajuda cada um que está aqui, Senhor, a ter esse encontro contigo, a examinar-se, a mudar.
teu nome, Senhor. Ore ao Senhor, Deus. Se você tem que pedir perdão a Deus por alguma coisa, se você tem que confessar a Ele alguma coisa, faça isso. Me sinto tão amado por ti. Se você estava tão frio, tão fraco, peça que Ele venha te fortalecer, te restaurar nesta noite. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho